Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade da nossa última aula. Então, módulo e caderno na mão e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão da nossa atividade, nós temos o seguinte: assinale com X os itens que apresentam equações do primeiro grau com duas incógnitas. No item A, nós temos 7w mais u igual a 3. É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, no caso w e u. No item B, 9 menos x igual a 5x mais 1. É uma equação do primeiro grau, mas contém apenas uma incógnita. Então, o item B não possui duas incógnitas, tá? No item C, p ao quadrado mais 2p mais 1 igual a zero. Essa equação é a equação do segundo grau em p. No item D, z mais 4,1 igual a menos 2,8y. É uma equação do primeiro grau com duas variáveis aqui, z e w. No item E, 5 mais 3a menos b igual a c. É uma equação do primeiro grau, mas com três variáveis. No item F, k sobre 6 igual a 3 que multiplica v menos 1. É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, no caso k e v. Na segunda questão, assinale com x os pares ordenados que são soluções da equação x menos 3y igual a 1. Como eu sei que cada par ordenado desse é ou não solução? Quando eu substituir o x pelo primeiro valor e o y pelo segundo valor, o resultado tem que dar 1. Se der qualquer outro valor, então o par ordenado não é solução. No item A, 4 e 1. 4 menos 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. 4 menos 3 dá 1. Então, o item A é solução. No item B, 1 e 0. 1 menos 3 vezes 0, que dá 0. 1 menos 0 continua 1. Então, o item B é solução. No item C, 6 e 2. 6 menos 3 vezes 2, que dá 6. Então, 6 menos 6 dá 0. Então, o item C não é solução. No item D, 8 menos 3. 8 menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, positivo. E 8 mais 9 dá 17, e não 1. Então, item D também não é solução. No item E, 5 e menos 2. 5 menos 3 vezes menos 2. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. E 5 mais 6 dá 11. Então, esse par não é solução. 0 e menos 1 terço. 0. Menos 3 que multiplica menos 1 terço. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1 terço vale 1. 3 vezes 1 é 3, dividido por 3, que dá 1. E 0 mais 1 dá 1. Então, o item F também é solução dessa equação do primeiro grau, com duas incógnitas. Na terceira questão, escreva 3 pares ordenados que sejam soluções de cada uma das equações. Pessoal, as equações do primeiro grau com duas variáveis podem ter infinitas soluções, tá? Nós vamos aqui só para vocês dar algumas sugestões de resposta. Aqui, por exemplo, quando eu multiplicar o x por 2 e diminuir y, o resultado tem que dar 0. Então, a gente pode até aplicar uma solução que a gente chama de solução trivial. O que é uma solução trivial? Quando a equação é igual a 0, se eu igualar todas as variáveis a 0, o resultado vai dar nulo. Então, a primeira solução que eu posso colocar aqui é 0 e 0. Tá bom? Ou então, 1 e 2. Por quê? Porque 2 vezes 1 é 2.
2 menos 2 dá 0. Ou então menos 1 menos 2. 2 vezes 1 dá menos 2. E menos 2 dá mais 2. Menos 2 mais 2 também dá 0. Tá bom, turma? Então, isso aqui são apenas algumas sugestões. Vocês podem ter até pensado em alguns valores diferentes, tá? No item B, por exemplo, 4 menos 2x igual a y. Quando eu resolver aqui o que está no primeiro membro, o resultado deve ser igual ao segundo. Por exemplo, 0 e 4. 2 vezes 0 é 0. E 4 menos 0 dá 4. Então, uma das soluções aí no caso é 0 e 4, tá bom? Ou então 2 e 0. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 dá 0. Nós temos aí várias soluções, tá bom? X mais 2 igual a 5 menos y. Como eu falei, o que tem no primeiro membro tem que ser igual ao que está no segundo membro. Por exemplo, par 1 e 2. 1 mais 2 dá 3. E 5 menos 2 também dá 3. Então, par 1 e 2 é a solução no item C. No item D, x é metade de y mais 3. Se o x for 0 e o y for menos 6, então 0 é igual a menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, fica 0 nos dois membros. Então, isso aí é solução. Tá ok, pessoal? Na quarta questão, em cada item, escreva uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, de modo que o par ordenado seja uma solução dessa equação. Aqui no item, na quarta questão, nós também daremos algumas sugestões. Existem outras equações que podem ter esse par aí como solução. Por exemplo, para o par 1 e 2, aqui é x e aqui é y. Nós podemos escrever, por exemplo, que y menos x é igual a 1, né? Porque, por exemplo, 2 menos 1 dá 1. Ou então y é o dobro de x, porque 2 vezes 1 dá 2. Eu já tenho aí duas equações para esse par ordenado, tá ok? 0 e menos 1. Y é igual a x menos 1, porque 0 menos 1 dá menos 1. Essa é uma das equações que pode servir de solução para cá. Menos 2 e 4. Y menos 6 é igual a x. Ou seja, 4 menos 6 é igual a menos 2. No item D, menos 3 e menos 5. Y é igual a x menos 2, porque menos 3 menos 2 vai dar 5. 7 e 0. Eu posso dizer que x é igual a y mais 7, por exemplo. Ou então eu posso dizer que y é igual a x menos 7, porque 7 menos 7 vai dar 0. 1 meio e 3. Posso dizer aí que y é igual a 6 vezes x, porque 6 vezes 1 meio dá 3. 6 vezes 1 é 6, dividido por 2, 3. Então, turma, nós temos aí também várias respostas. Isso aqui são apenas sugestões, tá bom? Na quinta questão, a metade de um número natural mais o triplo de outro número natural é igual a 18. Determine uma possível resposta para esse problema. Primeiro vamos representar esse problema na forma de equação. A metade de um número natural mais o triplo de outro número natural, chamei um de x e o outro de y, é igual a 18. E aí nós vamos pensar em soluções, possíveis soluções para esse problema. Nós podemos ter infinitas soluções. Por exemplo, turma, 0 e 6.
0 dividido por 2 é 0. 3 vezes 6 dá 18. 0 mais 18 dá 18. Ou então 6 e 5. Por quê? Porque 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 3, 18. Como eu falei para vocês, nós temos aí infinitas soluções, tá? Vocês podem pensar em outras soluções aí para o nosso problema. Sexta questão. No plano cartesiano, esboce o gráfico das soluções da equação x menos y menos 1 igual a 0. Em seguida, responda os itens. Primeiro, você vai pegar essa função e vai aqui elaborar pelo menos duas soluções para essa função, tá? Para essa equação. Nesse caso, quais foram as equações que as soluções que nós encontramos aqui? Nós temos a solução 1 e 0, por exemplo, tá bom? Por quê? 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 é 0. Ou então a solução 0 e menos 1. 0 menos menos 1 dá mais 1, mais 1 menos 1 dá 0. Então esses dois pontos foram representados aí no plano cartesiano, que é esse plano aqui, tá ok? A origem do plano cartesiano é solução dessa equação. A origem fica bem aqui, pessoal, 0 e 0. Observe que a reta não passa por esse ponto, até porque esse ponto nem é solução da nossa equação, né? 0 menos 0 é 0, 0 menos 1 dá menos 1 e não 0. Então, não é solução dessa equação. O ponto 3 e 2 pertence ao gráfico. Como é que eu sei que o ponto 3 e 2 pertence ao gráfico, né? Primeiro porque se eu observar, ó, 3 e 2, o gráfico passa por ele. Então, o ponto realmente pertence a esse gráfico. Como é que eu provo isso? Substituo o x por 3 e o y por 2. 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1 dá 0. E o ponto menos 1 e 2? O ponto menos 1 e 2 é esse ponto aqui, ó. O gráfico passa longe dele. Então, já posso dizer que ele não pertence ao gráfico. E se eu substituir, né? Menos 1, menos 1 menos 2 dá menos 3, menos 3 menos 1 dá menos 4. E não 0. Tá ok? Sétima questão. Determine o valor de A, sabendo que o par ordenado... Cuidado, turma. Estão vendo aí 4 parênteses, né? Mas isso aqui é o valor de x, menos 2. Isso aqui é o valor de y, A menos 3. Tá bom? O valor de y está entre parênteses aqui. É solução da equação x mais y mais 6 igual a menos 2y. Primeiro, se eu pegar essa equação e fizer algumas reduções, colocar na forma geral, como é que eu faço isso, professor? Coloco tudo que é letra para o primeiro membro e tudo que é número para o segundo membro. Esse 2y negativo vem para o primeiro membro positivo. 2y menos y dá y. E esse 6 que está positivo passa para o segundo membro negativo. Então, a forma reduzida dessa equação é x mais y é igual a menos 6. E agora eu faço o quê? Onde tem x, substituo por menos 2. Está aqui, ó. Mais, onde tem y, substituo por a menos 3. Está aqui. Então, menos 2 mais a menos 3 é igual a menos 6. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Esse 5 que está negativo vai para o segundo membro positivo. E menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, o valor de A na equação vale menos 1. Oitava questão. Observe a representação do gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Nós temos aqui o gráfico, tá? De uma equação do primeiro grau, e esse gráfico passa por alguns pontos. Quais são os pontos que esse gráfico passa? Eu posso determinar aqui com precisão alguns, por exemplo, menos 2 e 4. Esse ponto aqui, que é o ponto 0 e 1. Né?
esse ponto aqui em específico, que é o ponto 2 e menos 2. Esses três pontos aí, a gente pode afirmar com certeza que pertence ao gráfico. Item A, o ponto menos 2 e 4 pertence ao gráfico? Pertence, ele está aqui, ó, menos 2 e 4. E o ponto 3 e menos 3? O ponto 3 e menos 3, ele não pertence ao gráfico. Até porque o nosso gráfico tem limite aqui 2 e a gente nem conhece a equação dele, tá bom? Marque com X a equação cujo gráfico das soluções é essa reta aqui. Ora, turma, se vocês observar bem, né, o valor de X é o valor de... Para item B, marque com X a equação cujo gráfico das soluções é essa reta. Nós podemos fazer o seguinte, podemos pegar esse ponto, que nós sabemos que pertence à reta, e substituir nas equações. A equação que for conferida é que pertence ao nosso gráfico. Por exemplo, menos 2 mais 4, x é menos 2 e y é 4. Menos 2 mais 4 dá 2 positivo. Então, esse gráfico não pertence, esse ponto não pertence a essa equação. A metade de x mais y é igual a menos 1. A metade de menos 2 é menos 1. Menos 1 mais 4 dá 3 e não menos 1. Então, não é esse segundo gráfico. Aqui nós temos 3 meios de x mais y é igual a 1. 3 vezes menos 2, que é o valor de x, dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Menos 3 mais 4, que é o valor de y, é igual a 1. Então, o item correto é o item B. Na nona questão, determine o par ordenado que a solução das equações x mais y é igual a 3 e y é igual a 1 mais x ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação x mais y é igual a 3 e isolar o valor de y, deixar só o y no primeiro membro. Esse x vai para o segundo membro negativo. Nós temos que y é igual a 3 menos x. Essa é a primeira equação. A segunda equação também está dizendo que y é igual a 1 mais x. Tá? Nós vamos utilizar uma propriedade aqui conhecida como transitividade. Se A é igual a B e B é igual a C, é porque A é igual a C. O que é que eu estou querendo dizer? Se o y é esse valor e o y também é esse valor, é porque esses dois valores são iguais. Tá? Então, 3 menos x é igual a 1 mais x. Passa esse x para o primeiro membro, ele passa negativo, vai ficar menos x. Passa esse 3 para o segundo membro, ele também vai passar negativo, menos 3. Menos x dá menos 2x, 1 menos 3 dá menos 2. E aí nós vamos ter menos 2 dividido por menos 2, que dá 1. Tá bom? Então, x na nossa equação, né, par ordenado aqui, vale 1. E qual é o valor de y? Para achar o valor de y, eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações e onde tem x, substituir por 1. Por exemplo, se eu pegar a equação x mais y é igual a 3, e onde tem x, substituir por 1. 1 mais y é igual a 3. Esse 1 que está positivo passa negativo, 3 menos 1 dá 2. Se eu substituísse na outra equação, o resultado também era o mesmo, tá bom? Então, x é igual a 1 e y é igual a 2. Esse é o par ordenado, que é a solução das duas equações ao mesmo tempo. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês e a gente se encontra no nosso plantão Tira Dúvidas, tá bom?